Bom dia, você que me ouve nesta manhã. Eu quero desejar a você e saudar você com a graça e a paz do nosso Deus poderoso. E nesta manhã, na nossa escola bíblica dominical, nós vamos estar dando continuidade ao estudo nas epístolas de Pedro. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 4, do verso 1 até o verso 19. E nosso tema da nossa lição hoje será a esperança do cristão. As pessoas têm buscado alguma coisa para depositar sua esperança, principalmente em momentos de sofrimento, em momentos difíceis, em momentos de adversidade, quando estão passando por aflições. Mas e você? Diante de todo e qualquer momento que você vive a sua vida, incluindo os mais difíceis, aonde você deposita a sua esperança? Você deposita a sua esperança nas pessoas que te cercam, sejam seus pais, sejam seus avós, seja um grupo de amigos, ou você deposita a esperança na sua força, na sua capacidade, ou você deposita a sua esperança na capacidade financeira, nos seus recursos que você possui? Bem, qualquer um destes, eles são temporários. E por serem temporários, essa esperança ela sucumbe. Mas diante das situações difíceis, o que tem sido a sua esperança? Ao longo da vida cristã e ao longo da era cristã, ou seja, desde o advento da vinda de Cristo, os cristãos, os crentes em Jesus Cristo, têm sempre depositado a sua esperança em uma pessoa, que é Jesus Cristo, que ressuscitou da morte, venceu a morte. Por isso, então, nós temos uma esperança que perpassa qualquer possibilidade de término. Ela é duradoura, ela é para sempre, porque Cristo venceu a morte. E ao estudarmos hoje esse texto do apóstolo Pedro, ele vai nos ensinar, e ele vai nos ensinar como nós devemos viver em meio a essas adversidades que nos cercam. Nós já vimos nas lições passadas sobre como vivemos a vida como servos, como trabalhadores, como as esposas como esposas, os maridos como maridos. Na semana passada nós vimos como um grupo em geral como nós devemos viver, mas hoje especificamente como que nós devemos viver a nossa vida cristã em meio aos sofrimentos. Sobre isso Pedro irá nos ensinar. Mas também Pedro vai nos ensinar como nós devemos, vai nos ensinar sobre a volta de Cristo. Este advento tão aguardado pelos crentes depois que Cristo subiu aos céus. Parece que, por passar muitos anos, os cristãos perderam isso de foco. O que os cristãos do primeiro século tinham por iminente, parece que nós hoje não temos mais esta certeza da iminência da volta de Cristo. E isso parece que quando a gente perde de foco, nós perdemos um pouco e parece que a nossa esperança é roubada. Perdemos esta esperança por perdermos de foco a volta de Cristo. Mas ele vai nos ensinar também sobre a consumação do reino de Deus. Ora, quando que o reino de Deus se instaurou em meio à humanidade? Foi na vinda de Cristo. Ele instaurou, está presente no meu coração, está presente no coração de todos os salvos em Cristo Jesus, mas a ideia de consumar não é de que vai terminar o reino de Deus, vai acabar, não vai existir mais o seu reino, mas a ideia de consumar é de que ele vai agora fazer ele de fato acontecer 100%, plenamente. Então Pedro vai nos ensinar isto. E eu queria dividir com você o nosso estudo hoje, nesta manhã, em 4 partes. Mas antes eu quero fazer um pedido a você que me ouve.
Nós não estamos numa live onde você pode entrar no chat e fazer uma pergunta ou fazer alguma colocação e eu poder responder, dar um retorno imediato para você. Mas eu quero te convidar, mesmo que ainda não seja imediato, você coloque no comentário sua dúvida, uma colocação, uma sugestão, e acredito que no próximo estudo, se for eu, se for outro professor, nós tentaremos de alguma forma dar um retorno a esta questão. Então eu faço esse convite a você, porque embora nossa aula não está tendo aquela interatividade como numa aula presencial, onde você pode levantar a mão e perguntar, ou eu me dirigir diretamente a uma pessoa, ou fazer uma pergunta e ouvir vocês falando, mas eu gostaria para que pelo menos essa aula, dentro das possibilidades, pudesse ser um pouco mais dinâmica. E o primeiro ponto que eu gostaria de ver desses versículos é sobre como nós devemos viver em meio ao sofrimento. Como nós devemos viver essa vida cristã. E eu quero ler com você os 6 primeiros versículos desta carta no capítulo 4, onde vai dizer assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo percorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os que hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo a Deus. Bem, aqui fica evidente que parece que há uma continuidade com o pensamento do capítulo anterior, principalmente no verso 18, porque fala lá no 18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Ou seja, existe uma continuidade de pensamento e talvez você possa parecer que é um círculo, mas não é um círculo, mas sim uma espiral, onde você vai alcançando e subindo e galgando um conhecimento, um ponto a mais que ele quer trabalhar. E aqui Pedro, então, ele nos chama a atenção para o sofrimento pelos quais nós temos passado, mas para o exemplo que Cristo é para as nossas vidas em meio ao sofrimento. Não só exemplo, mas também um estímulo para enfrentarmos esse sofrimento. Por causa do sofrimento de Cristo, que ele sofreu por mim e por você, ali na cruz do Calvário, todo aquele sofrimento que ele percorreu fisicamente, desde ali do Getsêmani, onde ele sai para orar com os seus discípulos, e ali ele tem aquele sofrimento tão intenso que ele transpira sangue, até o último suspiro que ele vai dar antes de entregar o seu corpo, e esse sofrimento chega no seu ápice na morte de Cristo. Então, por causa do sofrimento de Cristo, nós devemos então estar prontos para sofrer por causa de Cristo. Mas por causa desse sofrimento, então, tanto eu quanto você devemos ter um viver que rejeita todos os desejos pecaminosos. Ou seja, porque Cristo morreu por mim. E em meio ao meu sofrimento, eu não vou me inclinar para os desejos que me conduzem ao pecado. Irmãos, todos nós temos os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Uns têm uma inclinação para um tipo de pecado, outros para outra. Mas o que nós temos que ter consciência é que diante da possibilidade de pecar, nós temos que olhar para o sofrimento de Cristo por nós, para que então tanto eu quanto você possamos não mais viver para os nossos desejos pecaminosos,
mas para cumprir a vontade de Cristo. O autor Pedro está deixando claro duas posições, duas possibilidades de se viver. Ou você vive inclinado para cometer os desejos do seu coração, e a palavra de Deus fala que enganoso é o coração, ou seja, o nosso coração, se nós vivemos para os nossos desejos, eles vão nos levar a uma vida de pecado, vão nos afastar de Deus, de Cristo Jesus. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, então, que ele apresenta é: eu vou viver não para cumprir um desejo pecaminoso, mas eu vou viver para cumprir a vontade de Cristo em minha vida. E aí uma pergunta: você tem como vivido a sua vida? Os seus desejos é o desejo de Deus? Eu acho muito interessante e eu entendo o momento e a situação, mas quando alguém faz aniversário e fala assim: olha, eu desejo que Deus contemple todos os desejos do teu coração. E isso para mim me soa um tanto quanto não muito correto dentro do contexto bíblico. Mas o nosso coração deve desejar as coisas de Cristo. A nossa vontade deve ser a vontade de Cristo. E isso nos inspira a fazermos a vontade de Cristo quando nós olhamos para o sofrimento de Cristo. Tudo que ele passou para que eu e você não vivêssemos mais uma vida de imundície, de dissolução, mas uma vida voltada para agradar o coração dele. Não devemos nos preocupar com aqueles que já morreram. Não. Às vezes você pode estar se preocupando, mas e aqueles do passado? Pode ficar tranquilo, porque aqueles que morreram em Cristo Jesus, é porque se eles morreram em Cristo Jesus, se eles foram salvos, é porque eles ouviram o Evangelho. E o ouvir aqui que eu quero detalhar, não é o fato de ouvir, mas é o fato de ter aceito. Eles ouviram e aceitaram a Jesus Cristo. E eles também, assim como nós devemos romper com os pecados, eles romperam com o passado. Por isso nós não devemos nos preocupar com eles. E principalmente porque eles estão resguardados do pecado, ou seja, eles estão resguardados da justiça, da condenação que cai sobre os pecadores. Porque a condenação que devia cair sobre nós, caiu em Cristo, ali na cruz do Calvário, no sofrimento de Cristo. Então nós não precisamos nos preocupar com aqueles que morreram em Cristo Jesus. Quanto àqueles que nós não podemos garantir 100%, mas aqueles que morrem sem Jesus Cristo, irmãos, por mais duro que possa ser esta palavra, nós temos que considerar que o Evangelho chegou a ele rejeitou, e ele vai prestar conta, e vai sofrer a condenação por não ter aceito o que Cristo realizou por ele na cruz do Calvário. Agora, os vivos, eles vivem, nós vivos, como então devemos viver? Se não devemos nos preocupar com os que já morreram, porque eles ouviram, eles romperam com o pecado e eles estão guardados da condenação, nós devemos agora nos preocupar conosco. Como? Através de uma vida de santidade. Queridos irmãos, a nossa vida tem que ser uma vida de santidade. Ou seja, a ideia de uma vida de santidade é uma vida separada, exclusiva para Deus. Tá, mas como que eu vivo para Deus? Você vive para Deus realizando a vontade de Deus em sua vida. Não adianta você falar, eu vivo para Deus, mas você, no seu viver, está mais preocupado em cumprir com os seus desejos, fazer a tua vontade do que a vontade de Deus. Eu vou dar um exemplo bem prático sobre isso, e ele é bastante importante. Você começa a namorar com uma pessoa que não é crente. É da vontade de Deus? Não, não é. A palavra de Deus deixa isso claro. Mas você ainda quer continuar. Ou seja, isso não é uma vida de santidade. Ou seja, você, assim como eu, precisamos ter uma vida de santidade. Não dá para viver uma vida cristã
sabendo que Cristo morreu para nos tirar e nos libertar do pecado, viver ainda nessa vida de pecado. É impossível. Agora, aqueles que viveram no pecado, agora não devem mais viver. Interessante que o apóstolo Pedro deixa claro isso, acho que ali no versículo 3 ou 4, deixa eu verificar aqui, porque basta, é o versículo 3, porque basta o tempo decorrido, ou seja, chega. Ele fala, não, ele não está querendo dar assim, ó, o que vocês tinham que aproveitar, aproveitaram. Não, não é essa a ideia. Aquele foi o tempo de aproveitar, não, ele não é essa a ideia. Ele está falando assim, ó, basta, já estou cansado de Deus já se cansou de vocês terem vivido o que vocês viveram de forma dissoluta em pecado. Chega com isso. Já não basta o que vocês viveram, agora não é mais para viver assim. É isso que o autor está deixando claro. E muitas vezes parece que nós queremos viver da mesma forma. Agora, irmãos, quando nós passamos por essa situação, da qual nós não vivemos mais como vivíamos antes, isso vai produzir no meio daqueles com os quais nós convivemos no passado e estes ainda vivem de uma forma dissoluta em pecado, vai provocar uma estranheza muito grande. Vai produzir uma situação bastante triste. Eles vão difamar-nos, vão nos falar mal sobre nós. E talvez aí, entre o que nós lemos na aula passada, no capítulo 3, sobre quem fala, para não falar mal de quem nos fala mal, mas falar bem, ou seja, aqueles com quem nós convivemos no passado e agora nós não vivemos, não que nós não convivamos mais, mas nós não vivemos mais com eles na forma que eles desejam que nós vivamos. Isso vai trazer uma grande situação. E aí eu faço uma pergunta: as pessoas percebem essa diferença do antes e depois na sua vida? Tem aqueles quadros, naqueles programas de beleza e estética, que eles pegam uma foto do antes e o depois. Não é mais o estético que eu quero olhar, mas olha para a sua vida, na sua forma de viver, o antes e o depois. Existe diferença? Se não existe, há um problema muito sério. E isso, se não é essa diferença, as pessoas não vão mais nem elas vão, tanto faz se você é crente ou não é, você está vivendo do mesmo jeito. Não, a sua vida tem que ser diferente. Nosso pensamento tem que ser o mesmo pensamento de Cristo. Ou seja, ainda que nós tenhamos que sofrer para fazer a vontade de Deus, nós vamos sofrer. Quantos não sofreram por causa de fazer a vontade de Deus na vida deles? Você está pronto para sofrer, para realizar a vontade de Deus na sua vida? Tá? Ou não existe sofrimento em sua vida? E o sofrimento que eu estou falando aqui, queridos, não é o sofrimento de perder o emprego. Talvez esse sofrimento se encaixe aqui se você perdeu o emprego por causa de Cristo. Tá? Não estou falando do sofrimento de você ter passado por uma situação de catástrofe natural. Não, não é esse. É o sofrimento que advém de um viver em santidade para Cristo. É desse sofrimento que Pedro está falando. Senão a gente vai confundir e achar que ele está falando a qualquer sofrimento. Não, é o sofrimento advindo de uma vida santa. Agora, nós estamos vivendo, quando nós vivemos dessa forma, nós seremos perseguidos. E aí, o apóstolo nos chama para o próximo ponto, que é o fim está próximo. Tá? Ou seja, o fim é um estímulo para suportarmos o que estamos sofrendo. Ou seja, vai chegar um fim, vai ter um fim. Nem que seja quando você falecer, quando eu e você morremos. O fim desse propósito, o fim desse sofrimento, ainda sim pode ser quando o fim de tudo o que nós estamos vivendo acontecendo.
Ou seja, o fim está próximo. E diante desse sofrimento, isso de certa forma nos traz uma esperança. Opa, eu estou sofrendo, mas a volta de Cristo é iminente. O fim está próximo. Isso enche de esperança. E aí, o apóstolo Pedro faz algumas recomendações de como viver à luz da esperança da volta de Cristo. Como que você vive diante da iminência da volta de Cristo? Ou você nem tem mais essa preocupação, ou você nem pensa mais na volta de Cristo? Pedro vai falar que nós devemos ter paciência e perseverança. Ou seja, esperarmos, porque nós temos paciência para saber perseverar. Não sei se você tenha feito sua devocional ao longo do presente diário, ou pão diário, não lembro, é presente diário. E no texto de ontem, sábado, você pode ver que deixa claro um texto, é um texto de Paulo que ele escreve em Romanos 5, que ele fala assim, olha, sobre... Vamos lá no capítulo 5 da carta aos Romanos, tá? Que aí eu leio para você. Ele diz assim, ó, e não, no versículo 3, e não somente isso, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, ou seja, no sofrimento advindo de vivemos o evangelho, sabendo que a tribulação produz perseverança, ou seja, é por meio do sofrimento que nós vamos perseverar, que nós vamos ficar firme, não vamos desistir. Agora, esta perseverança traz aos nossos corações uma experiência para o nosso viver. E essa experiência, tá? Ela nos enche de esperança. Eu vivo e agora eu sei. Então eu tenho essa esperança. Então, queridos, o Pedro está nos dando essa recomendação. Olha, sejam pacientes e perseverantes. Não desistam. E se você quiser ler uma carta que trata principalmente sobre perseverança, leia Hebreus. Como Hebreus fala para aqueles que ali eles escrevem sobre ficarem firmes até o fim, principalmente no capítulo 3 de Hebreus, isso fica muito evidente. Ou seja, fique firme. Outra recomendação é desapeguem das coisas do mundo. Queridos, isso não significa que a gente tem que ser esculhambado, largado, mal asseado, andar cabeludo que nem um ermitão. Não é isso. Mas é onde que está o teu coração? Naquilo que não é nada de Deus? É essa a ideia. Desapegue das coisas do mundo. Desapegue daquilo que não vem do reino dos céus. Nós devemos estar apegados às coisas do reino. Às vezes a gente corre tanto atrás de coisas materiais, mas não corre tanto atrás das coisas espirituais. Não estou falando que nós não podemos ter um objeto, não. Mas é quando nós deixamos de correr para as coisas espirituais. Nós empenhamos tantas forças, tanto do nosso ser, para conquistar algumas coisas, mas não empenhamos tanto para as coisas do reino, para as coisas espirituais. Quanto esforço às vezes você faz para fazer um curso, para estudar, ter uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, mas você não tem a mesma força, você não tem o mesmo empenho para ler a Bíblia, para meditar, para estudar. Quantos poderiam estar ouvindo a lição da EBD, mas porque correram atrás de tantas coisas materiais, não tem forças para agora correr atrás das coisas espirituais? Isso Pedro está recomendando. Olha, você está percorrendo tanto coisa do mundo, mas Cristo vai voltar. E o que você vai ter para oferecer para Ele? Outra recomendação que ele dá é para que nós devemos vigiar em oração. Ou seja, vigiar, estar atento. Interessante, né?
Porque estar atento, geralmente a gente ora de olho fechado. A ideia, irmãos, é que quando nós levamos a Deus a nossa vida em oração, nós sabemos daquilo que nós estamos carecendo de Deus. Eu sei das minhas fraquezas e eu preciso vigiar em oração, apresentar diante de Deus aonde eu posso cair, aonde a minha fraqueza, para que Ele me fortaleça em meio ao sofrimento, para que eu não venha sucumbir, para que eu não venha desanimar. Porque muitas vezes a gente vai levando tanta porretada da vida, tanta martelada, parece que pegam uma marreta e vão metendo na nossa cabeça e bate, bate, parece que tem hora que a gente cansa e pensa em desistir. Nós devemos vigiar em oração, para que nós não sejamos pegos no desânimo e desistamos da vida cristã. É por isso que Paulo termina quando ele fala sobre o seu ministério, como ele termina. Combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé. Ou seja, ele não desistiu. Quantos desistem porque não vigiam em oração? Vejam a própria situação ali de Jesus no Getsêmani. Ele estava orando porque ele sabia o que ele ia enfrentar, ele estava vigiando em oração e ele pede para que os discípulos façam o mesmo. E por 3 vezes eles encontram aqueles discípulos o quê? Dormindo. Imediatamente o que acontece? Eles abandonam Jesus e Pedro vai negar. Por quê? Porque não vigiaram. Também ele nos recomenda mostrar em nosso viver os sinais da excelência da vida cristã. Lembra dos sinais que a gente estudou na aula passada? Ali acho que no capítulo 13, no capítulo 3, no verso 8. Então, aqueles sinais precisam ser perceptíveis para as pessoas. Irmão, agora, por que a volta de Cristo? Por que a volta de Cristo ainda não se consumou? Você já se perguntou? Se aqueles cristãos a quem Pedro escreve, e Paulo escreve, e muitos outros como João, aguardavam a volta de Cristo para aquele momento e já se passaram quase mais de 2000 anos e ainda ela não aconteceu, por que ela não ocorreu? E os leitores de Pedro, na sua segunda carta, ele faz, parece que um diálogo, e eles como se estivessem perguntando para ele, mas por que ela não acontece? Abram lá em 2 Pedro 3 comigo. Abram lá em 2 Pedro 3. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Diz assim, ó. Vamos pegar ali do verso 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ou seja, alguns estavam achando, lá no primeiro século, está demorando. Imagine nós, crentes deste século. Se já passaram 2000 anos, está demorando demais, não preciso me preocupar. Não. Não é assim, não. Por que a volta de Cristo não se consumou? Primeiro, porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. A nossa noção de tempo é diferente da realidade do tempo de Deus. Tanto é que a Bíblia usa o tempo, se referindo ao homem, como cronos, de cronologia, de cronometrar. Mas quando a palavra de Deus se refere ao tempo de Deus, não é o cronos, mas é o kairos. Ou seja, há uma diferença da realidade de tempo do homem para a realidade de tempo de Deus. Parece que a gente é muito apressadinho. E Deus tem tudo no seu devido tempo, como descreve o autor de Eclesiastes 3. Há tempo para tudo.
inclusive para a volta de Cristo. Mas também Cristo ainda não voltou, irmãos, porque o nosso Deus é muito bom. Ele é longânimo, ou seja, ele demora para se irar. Ele é longânimo. E por quê? Porque ele não quer que ninguém se perca. Vejam só como Deus é maravilhoso e rico em amor, porque ainda que o homem viva nessa forma pecaminosa, ele poderia ter chutado o pau da barraca e falando, quer saber de uma coisa? Eu abro mão de vocês, vão logo para o fogo do inferno e morram e fiquem ali consumidos em sofrimento. Mas não, talvez a palavra que eu vou usar não seja apropriada, mas eu estou retardando, ou seja, não é retardar, mas eu estou usando só para tentar explicar. Ainda que eu estou retardando, eu não estou retardando, é que eu estou querendo que todo mundo se salve, que todo mundo se arrependa. É por isso que ele ainda não voltou. Nós devemos ter essa esperança, irmãos, para podermos enfrentar essas situações de sofrimento. Tá, Cristo não voltou ainda, mas temos que estar pronto. Mas se ele não veio ainda, é porque a realidade de tempos são diferentes, é porque ele quer o quanto mais de pessoas salvas. Na verdade, o desejo de Deus é de todos. Agora, irmãos, essa esperança em nós, que nos leva a vermos a volta de Cristo, devido à volta de Cristo, ainda que nós estejamos com realidades diferentes da de Deus e que Deus está agindo para que quantas mais pessoas sejam salvas, ainda que Ele não volte agora, então eu vou servir a Deus de uma forma que deva produzir algo. Eu devo servir como um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Isso não significa que eu tenho que ficar de braço cruzado esperando a volta de Cristo, porque eu tenho a esperança de que Cristo vai voltar. Não, 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 não. Eu tenho essa esperança de que Cristo vai voltar, mas enquanto Ele não vem, eu vou servir a Ele. E aí a gente vai ler lá 1 Pedro 4, do verso 8, porque o verso 7 eu não li com vocês, mas seria em relação ao fim de estar próximo. E eu vou ler para poder a gente dar continuidade. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações, que foi quando a gente viu sobre o fim estar próximo. Agora, sobre o servir, é do verso 8 até o verso 11. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Olha que interessante. Você está sofrendo. Mas o amor deve existir, ainda que você está sofrendo. O sofrimento não pode embrutecer o nosso coração. Não deve nos deixar insensível. Tá? Por quê? Porque é por causa do amor que a gente perdoa aqueles que estão nos ofendendo, que estão trazendo sofrimento para nós por causa de Cristo. Tá? Aí o verso 9. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pois bem, para servir, irmãos, é preciso ter amor. Nós servimos por amor. Primeiro por amor a Deus, depois por amor ao próximo. Tá? Essa esperança que existe em mim pela volta de Cristo faz com que eu me coloque em serviço, porque eu amo. Agora, como servir? Como servir? Está no verso 9. Olha lá. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Ou seja, nós servimos mutuamente, ou seja, um ao outro. Eu sirvo você, você me serve,
o outro te serve e assim a gente vai indo. E outra, com hospitalidade, ou seja, sem animosidade, sem briga. Porque muitas vezes a gente vê em alguns ambientes, e não deve acontecer isso numa igreja, mas infelizmente às vezes acontece, é que estão servindo, mas não com um ambiente de hospitalidade, mas é um ambiente de animosidade. Isso a gente espera no mundo, lá fora, num ambiente de trabalho, onde as pessoas às vezes estão servindo umas às outras, mas querendo por trás a destruição da outra. Não, isso não é aqui, tá? E sem murmuração, ou seja, sem reclamação. Ah, porque eu faço, o outro não faz. Eu faço e ele deixa de fazer. Ah, ele faz mal feito, eu vou fazer. Não, não é para ficar murmurando. Ah, Deus dá mais coisa para mim do que para o outro, enquanto eu tenho que fazer 10 coisas na igreja, o outro faz uma e nem faz nada. Para, sem murmuração. Agora, queridos, vejam que palavra ele usa. Multiforme graça de Deus. Ou seja, há uma diversidade de serviços a serem realizadas na igreja, onde é realizada não somente por uma pessoa, mas por todos da igreja. Existe uma diversidade de serviços. E por isso, cada um é capacitado pelo Espírito Santo de Deus para que possa ser cumprido tudo isso dentro da igreja. Existem diferentes serviços na causa de Deus. Não tem que ser eu faz tudo. O trabalho precisa ser distribuído, dividido, de acordo com o que Deus capacita a cada um por meio do seu Espírito Santo. Ou seja, nós fazemos isso através da igreja. Tá? Multiforme graça de Deus, diferentes serviços à causa de Deus com a igreja, mas também para com os de fora da igreja. Existem serviços ali na igreja? Existe. Existe também para com os de fora da igreja. Nós aí temos três planos, se eu puder colocar, três direcionais. Não sei se vai dar para os irmãos verem ou entenderem. Vamos ver aqui, ó. Tá? Deus, igreja e mundo. No plano celestial, plano alto, no plano terreno, ó. Plano terreno. Igreja e o mundo. No plano celestial, a igreja a Deus. Não sei se ficou claro, pelo menos eu estou tentando. E peço que se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo, tá? Então, nós servimos a igreja e servimos também o mundo. E nosso trabalho é para glorificar a Deus. Agora, queridos irmãos, às vezes a gente fica tão preocupado com dom, essa palavra dom. Eu acho que uma melhor tradução da palavra dom seria presente, né? E às vezes a gente fica querendo saber qual é o meu dom, qual é o meu dom. E às vezes tem um serviço ali na igreja precisando ser feito, você está ali podendo fazer e você não faz porque, esse não é o meu dom. Eu preciso saber qual é o meu dom. Espera aí, meu irmão. Está ali, você dá para fazer e pode fazer, vai e faça. Vai e faça. E por quê? Porque é Deus que nos capacita a fazer através do Espírito Santo para suprir uma necessidade da igreja. É por isso que quem vai administrar o seu dom não é você, mas é a tua igreja. É a igreja que administra o dom. Tá? Agora, diante desses dons, nós não somos donos, mas nós somos mordomos, nós somos bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E existem dois grupos de dons aqui no texto que Pedro cita. No último verso, nós poderíamos classificar em dons de falar, ou seja, de comunicar, de pregar, tá? O evangelho e o dom de administrar, da administração, ou seja, tudo que envolve que não seja o falar. Bom? Agora, como nós devemos servir a Deus? Como bons dispenseiros, ou seja, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Eu estou sofrendo, estão me perseguindo, não tenho tempo. Para.
é para servir da melhor forma possível. E eu gosto de usar uma palavra que foi citada no título da lição anterior. Com excelência é para você servir. Não é meia boca. Não é com mediocridade. E mediocridade, irmãos, não é quando você faz abaixo. É quando você faz mediano. Daí vem a palavra mediocridade. Mediu, ou seja, na média. Você está ali na média. Todo mundo faz do mesmo jeito que você. Não é para fazer com mediocridade. Fazer com simplicidade é diferente. Agora, a mediocridade, Deus rejeita. Tá? Então, bons dispenseiros. Lembra lá do Evangelho quando o próprio Cristo apresentou do bom mordomo e do mau mordomo. Qual você se encaixa? Agora, devemos fazer isso, irmãos, com honestidade, com correção. A gente tem visto que às vezes a gente é desonesto. Não no sentido do dinheiro, mas desonesto quando faz algo que meio escondido, meio às sombras. Devemos fazer com integridade, ou seja, com o todo do nosso ser. Não dá para ser bom dispenseiros da multiforme graça de Deus, usando só 50% do que Deus nos tem dado. Usando só 90%. Não, é íntegro, é de todo, é inteiro. Quando isso acontece, irmãos, aí nós vamos glorificar a Cristo. E por fim, a última parte é como enfrentar os sofrimentos. E aí nós vamos ler o versos 12 até o verso 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristãos, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Bem, irmãos, como vamos enfrentar os nossos sofrimentos? Não devemos basear o nosso sofrimento, não é basearmos, mas nós não buscamos o sofrimento. Nós não somos loucos de querer, eu quero sofrer. Algum tempo atrás surgiu uma palavra que chamava masoquismo. E foi usada essa palavra com muita intensidade para os torcedores do Corinthians, com todo respeito aos corintianos, mas por causa do longo tempo que o Corinthians ficou sem ganhar nenhum título. Então se dizia, o torcedor do Corinthians é masoquista, ele gosta de sofrer. Não é isso, cristão. Nós não gostamos de sofrer. Mas nós estamos prontos para sofrer, embora nós saibamos que nós vamos sofrer. A própria palavra de Cristo nos evangelhos deixa claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, o sofrimento é algo que nós não buscamos, mas é algo que é real. E esse sofrimento não pode nos desesperar. Tá bom? Agora, o sofrimento que o apóstolo Pedro está se referindo, ele serve como um fogo para nos provarmos,
Não para nos provarmos no sentido, eu quero ver se de fato ele é crente. Não, não é essa a ideia que o apóstolo Pedro está usando para a palavra aqui de fogo, de provação. Mas é no sentido de pelo fogo, ou seja, o sofrimento é esse fogo que vai nos purificar. Assim como aquele que procura ouro vai passando pelo fogo, não o que procura ouro, mas aquele que vai purificar o ouro, passa pelo fogo para tirar as impurezas do ouro, porque o ouro não vem limpinho, mas ele vem cheio de sujeira. Ele passa pelo fogo para tirar a sujeira. É essa a ideia, ou seja, o sofrimento é para nós um meio pelo qual Deus está nos purificando, tirando todas as impurezas da nossa vida, para que possamos estarmos puros para Ele, tá? E isso deve nos alegrarmos, porque diante desse sofrimento, nós nos alegramos em mantermos fiéis por causa de sofrer por Cristo. Não é rindo que nem um palhaço à toa. Não, não. Mas eu me considero, eu me apresento como alguém que está pronto para sofrer. E eu sou fiel a isso. Então isso me alegra. Isso traz alegria. Porque eu estou pronto para sofrer e sofrer até o último instante, até as últimas consequências. Agora, como alegrar-se nesse sofrimento? Como? Através da salvação. Por quê? Porque ela aconteceu por meio do sofrimento, a morte de Cristo Jesus. E aí eu quero convidar você a abrir lá em Lucas, versículo 9. No versículo 9 não, capítulo 9. Lucas 9, tá? Onde Jesus está falando com seus discípulos e pergunta: o que estão dizendo de quem eu sou? E aí Pedro, instruído pelo Espírito Santo, vai falar: tu é o Cristo de Deus. E aí Jesus fala para Pedro: sabe, falas bem. Mas essa ideia de Cristo de que vocês têm de Messias, um rei poderoso, não é essa não, tá? O Cristo de Deus vai sofrer. E aí, Lucas 4, Lucas 9, 22, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Aí depois ele fala: isso é o que está destinado a mim, tá? Então vocês agora vão me seguir. Vão me seguir, mas para me seguir vai sofrer. E aí isso fica evidente agora lá no verso, quer ver? No verso 24, lá de Lucas. Vamos voltar lá. Eu voltei para Pedro, vamos voltar lá. Lucas 9. Se no verso 22 ele fala do sofrimento dele, agora vê o que ele vai falar sobre o sofrimento dos que vão seguir ele, dos seus discípulos. Pois se quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, essa salvará. Ou seja, o sofrimento na vida do cristão é uma realidade, embora nós não buscamos, tá? E esse sofrimento nos traz alegria. Agora, alegria por quê? Porque nós somos salvos. A alegria vem por causa através desse sofrimento de Cristo, nós somos salvos. Agora, este sofrimento também nos alegra porque nós temos como objetivo ali a revelação da glória de Cristo. Ou seja, veja lá o que vai descrever no verso de Pedro, vamos verificar. Verso 14. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Cristo. Não sofra, porém, o 15... O verso 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, mas glorifique a Deus com esse nome. Ou seja, todo esse sofrimento nos alegra, porque ele redunda na revelação da glória de Cristo.
tá? E continuando, nós nos alegramos por causa da revelação da glória de Cristo, ou seja, nós esperamos essa glória de Cristo, e eu li os 2 versículos, mas os 2 versículos estão errados. Eu não estou achando aqui, ó. Acho que é o 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Irmãos, por que nós devemos alegrar? Porque por causa do sofrimento fomos salvos, porque nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo, ou seja, nós fazemos parte, e por causa da revelação da glória futura. Tá bom? Agora, os que sofrem sem esperança nessa vida e no porvir. Irmãos, não devemos murmurar, tá? Por causa disso. Os que sofrem sem esperança nessa vida e no porvir. Agora, devemos conduzir os perdidos para a salvação. Ao invés de reclamarmos, ao invés de murmurarmos, vamos conduzir essas pessoas que estão se perdendo. Vamos buscá-las. E nós devemos, irmãos, trabalhar para a divulgação do Evangelho sem medo. Não tenha medo de sofrer. Não tenha. Olha que esperança nós temos de que um dia estaremos na eternidade, na glória de Cristo, e seremos participantes dessa glória, como Paulo escreve em Filipenses. Nós seremos participantes dessa glória. Então não vamos ter medo. Quantos homens e mulheres do passado perderam a vida para divulgar isso, para transmitir isso, e quantos homens e mulheres ainda hoje estão perdendo as suas vidas por causa disto. Agora, diante disso tudo, nós devemos encomendar nossa alma ao fiel Criador. O que é a ideia de encomendar? A ideia de encomendar vem de uma palavra grega que tem como significado depositar dinheiro em mãos de um amigo fiel. Ou seja, veja lá o verso 19. Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Se você está sofrendo por fazer a vontade de Deus, encomende, ou seja, deposite a sua vida, deposite a sua vida nas mãos desse amigo fiel que é Deus, porque Ele não nos frustra. E como você faz isso? Na prática do bem. Então, queridos irmãos, nós, em meio ao sofrimento, devemos viver a nossa vida de forma santa, porque Cristo sofreu por nós, tá? Devemos viver assim. Diante desse sofrimento, nós temos a esperança de que o fim está próximo, de que a volta de Cristo é iminente, mas nós não devemos ficar de braços cruzados esperando a morte chegar, não é isso. Mas devemos estar servindo uns aos outros diante da diversidade de dons e de serviços que a igreja tem. E nós fazemos isso, prontos e preparados para enfrentar os sofrimentos que vão vir sobre as nossas vidas. Esta é a esperança do cristão. A esperança do cristão é uma esperança que não nos engessa, que não nos deixa paralisado, mas nos leva a essa forma de viver. Que esta palavra, esse estudo, possa te abençoar e que você possa ver como você tem vivido em meio às perseguições do Evangelho. E se de fato você tem sido perseguido. Eu não acredito, piamente eu não acredito, que ninguém que viva um Evangelho autêntico não seja perseguido. De alguma forma será perseguido. Talvez de uma forma velada, mas vai ser perseguido. Que Deus seja conosco e que Deus nos abençoe e nos veja numa próxima. Amém.